de grande valia, né? E para esse início agora de 2026, ele iniciar os trabalhos, essa coisa toda de formar, não formar o elenco, mas trazer as peças que ele acha que deve contratar, o pessoal que ele acha que tem que sair. Então, assim, não vai atrapalhar nosso planejamento de um ano que vai ser muito difícil, com muitas competições, calendário novo, apertado, Copa do Mundo. Então, vamos precisar de concentração e de um elenco um pouco mais homogêneo, como ele mesmo pediu, de 2 jogadores por posição ali mais próximo. Já tem aí praticamente acertado, falta anunciar o Vitão. Então, já chega mais um zagueiro, já reforça mais elenco. E para o ano novo, é isso, cara. É muita coisa aí para acontecer. Vai ser um ano intenso, muitos jogos, muitas competições, muitas taças. E a gente não pode deixar a bola cair, né? Deixar o ritmo cair. Tem que ir com tudo, continuar ganhando, porque é o DNA do Mengão. É isso, né, cara? Olha, eu não queria estar na pele daquele. Eu queria também, porque o cara, se a gente ganha dinheiro, né, cara, publicando cada coisa, escrevendo cada coisa, enfim, nos meios de comunicação, daquele que falou que Felipe Luiz jogou a toalha e não ia renovar. Né? Mas, Jorge, vamos lá, meu caro. Essa renovação de Felipe Luiz, eu entendo como super importância, né? Pela continuidade do trabalho, né? Que foi um trabalho espetacular, sim. Eu fico muito triste, cara, quando eu vi essa semana, sabe? Alguns rubro-negros falando, não, o cara tá usando o Flamengo para sugar mais dinheiro. O estagiário, o Felipe Luiz, tchau, valeu, adeus. Cara, não é por aí, cara, não é por aí. Gente, um grande amigo, né, o Agnaldo Júnior, ele fez um comentário muito interessante num grupo de discussão que nós temos, que é o seguinte, cara, o mercado hoje, ele entende o que é o Flamengo. O Flamengo hoje, gente, ele, cara, assim, tem um poder de compra absurdo, né, Jorge? Cara, na semana passada nós tivemos o nosso presidente falando assim, 2,5, quase 2,5 milhões, né, de lucro, cara. Então, assim, claro que o Felipe Luiz se valorizou, né, com as suas conquistas, né, desde a Copa do Brasil até todas possíveis ano passado, que nós de comemorar, e estamos comemorando até hoje. É um treinador novo, né? A sua equipe, né, Jorge, também se valorizou, evidentemente. Né? E, cara, aí, o Flamengo tem que pensar em manter a sua estrutura, né, que é um sucesso, o melhor trabalho, na minha opinião, Jorge, e aqueles que estão assistindo a gente, ou vão nos assistir, foi o melhor trabalho assim, do departamento de futebol que eu vi como torcedor da história do Flamengo. Não só pelas conquistas, mas pela organização, né? Pelo pragmatismo do Flamengo sobre lidar até em situações adversas, como foi a questão do Runco, do Boto lá, né, no início da temporada. Eu achei muito bom trabalho, estou com uma expectativa muito grande. Mas diz aí, Jorge, vamos lá. Felipe Luiz renovou. Como é que você enxerga essa renovação junto ao mercado? Então, sobre as críticas ao Felipe Luiz, como você falou aí, da torcedores que reclamando, que ele estava exigindo muito e tal, assim, a gente não tem exatamente os valores, mas tem ideia do que é anunciado na imprensa. E aí eu fiz uma continha básica, né? Levando em consideração os últimos técnicos antes do Felipe Luiz, lembrando que o Felipe Luiz, depois do Vanderlei Luxemburgo em 2011, é o primeiro técnico que consegue iniciar e terminar um ano no Flamengo. Então ele começou, dia 1º de janeiro ele já era técnico do Flamengo, vamos terminar agora um ano, termina o contrato dele atual, agora é dia 31, né? Então ele terminaria um ano já nesse contrato, igualando a situação do Vanderlei Luxemburgo, que foi a última vez que um técnico começou e terminou um ano no Flamengo. Então isso foi em 2011. E ele pode, se ele cumprir o contrato, ele pode repetir o feito que Coutinho, né? Cláudio Coutinho fez em 80. Então, 79 e 80. Então, assim, você vê o quanto o Flamengo sofre com essa questão de não ter continuidade dos técnicos de iniciar não só um ano, mas iniciar um trabalho, iniciar início, meio e fim num trabalho. Né? Então, assim,
é complicado. E aí, sobre as questões financeiras envolvendo o Felipe Luiz, se a gente for levar em consideração os últimos técnicos, o quanto eles recebiam, hein? O Tite, uma casa maior que 2 milhões por mês, o Felipe Luiz, desde que assumiu o time profissional do Flamengo, em outubro do ano passado, ele teve um pequeno reajuste, né, em relação ao que ele ganhava como sub-20, que teve um reajuste substancial, na verdade. Mas, para o mercado de hoje, o cara ser técnico do Flamengo era muito abaixo do que os últimos técnicos passados do Flamengo recebiam, né? Então, assim, ele ficou ao longo do ano inteiro com esse salário. Em abril, o Flamengo já pensou em renovar o contrato dele, ele não quis. Eu acho um ato corajoso dele, porque, assim, era muito cômodo em abril para ele já renovar o contrato, ter um aumento de salário, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que ele confiou no trabalho dele de conquistar os títulos, poderia dar tudo errado. Futebol, a gente sabe que, até num trabalho bem feito, né, ali por uma bola que não entra, você não conquista os títulos. E o que majora o salário no final, numa negociação de contrato, são os títulos, né? Principalmente no Brasil. Lá fora até se leva em consideração o desempenho, o trabalho do dia a dia, o quanto o time melhorou na mão daquele técnico. Mas aqui no Brasil a gente sabe que se ganhou é muito bom, se perdeu é muito ruim. Então ele conseguiu, além do desempenho, além de desenvolver o time, conseguiu os títulos mais importantes que os times nacionais disputam, né? Então, assim, só o que o Flamengo economizou ao longo desse período de outubro a dezembro desse ano, com um salário muito aquém do que um técnico do Flamengo vinha recebendo desde 2019, então, assim, o Flamengo está no lucro. Então, assim, era correto que ele pedisse um salário maior e exigisse que tivesse uma remuneração no nível dos anteriores. E é o que está, pelo que a gente sabe, é o que está acontecendo. Na verdade, o que estava pegando, pelas informações, não era o salário. As questões que hoje em dia os contratos são muito complexos, muitas cláusulas, muitos detalhes. E uma das principais notícias que vieram à tona é que a multa rescisória para o Felipe Luiz, se o Flamengo o mandasse embora, era muito maior do que se o Felipe Luiz pedisse demissão, né, para ir para outro clube. E era uma das coisas que estavam pegando. Então, assim, aí complicou, né? Não tem bobo hoje em dia aqui. O Flamengo é um time, maior time do Brasil, mais estruturado, tanto dentro de campo, tanto na sua estrutura, quanto financeiramente, né? Então, assim, o Flamengo senta com qualquer um para negociar, olhando de cima. Amigão, olha só, essa cláusula não condiz. Tem que ter uma equiparação aí. É multa alta para os dois, é multa baixa para os dois. Aí o Flamengo tem, com medo da janela, que eu acho que é a maior preocupação, que é a janela do meio do ano que vem, que é a janela de verão da Europa, é que se pode pintar algum tipo de proposta, que o Flamengo perdeu seu técnico no meio da nossa temporada, né? E justamente na parte final, na mais aguda, onde tem as finais, né? As fases que são decididas no segundo semestre. Então, o Flamengo ficar sem técnico no meio do ano era uma coisa que o Flamengo tinha essa preocupação e queria se proteger com uma multa. E parece que isso foi resolvido, né? Então, eu acho que é isso. Acho que foi no final, demorou um pouco mais. Teve a história de entrar o Jorge Mendes, né? Que passou a ser o empresário do Felipe Luiz, que já tinha sido empresário dele lá atrás quando jogador. É um cara influente, é um cara de mercado, conhece a Europa toda, tem entrada na Europa toda. Acabou de ser eleito o melhor dirigente da Europa em 2025, num prêmio lá Global Soccer Awards, né? Então, tá cheio de moral, quis bater na mesa, mas aqui do lado de cá do Flamengo também tem uns profissionais que entendem de mercado e que sabem negociar. Então, acho que no final das contas, deve ter ficado bom para todo mundo. Tanto que assinaram, renovaram, e é isso que importa, no final das contas, é isso, né? A gente manter o técnico, continuar o trabalho, e ele se provou até agora um cara que realmente é viciado no trabalho dele, é um cara que o tempo todo está pensando no trabalho, em melhorar, em fazer com que o time jogue bem, e isso a gente teve toda essa prova ao longo de 2025. Espero que em 2026 ele ainda consiga evoluir ainda mais. Ele é muito novo, primeiro ano dele profissional,
tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para evoluir. Eu acho que o Flamengo só tem a ganhar com a renovação. Maravilha, meu amigo, maravilha. Bom comentário. O Flamengo só tem a ganhar com a renovação. O futebol brasileiro só tem a ganhar com essa renovação.